16 de outubro de 2017. Falha de Fagner contra o Bahia faz Corinthians perder a quarta partida neste Brasileirão. Desempenho no segundo turno preocupa a torcida alvinegra. No primeiro jogo como interino do Palmeiras, Alberto Valentim escala Keno e atacante brilha em vitória contra o Atlético Goianiense. De virada, São Paulo bate Atlético Paranaense e respira fora da zona de rebaixamento. E ainda, tudo sobre a partida de logo mais entre Santos e Vitória, os destaques pelo mundo no futebol e o título de Gabriel Medina na etapa francesa do Mundial de Surf. Oi, gente, boa noite, ótima semana para vocês. A gente está aqui com o Gazeta Esportiva, ó, espetacular. E realmente o Corinthians, nesse momento, está muito longe daquele time que fez o melhor primeiro turno da história do Brasileirão. Ontem, no duelo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, os muitos erros de passe e duas falhas infantis, né? Uma falha infantil do Fagner na defesa e a outra do Cássio, que eu também achei bem infantil, foram decisivas aí para o Timão conhecer a quarta derrota neste Brasileirão. Na Arena Fonte Nova, Edgar Júnior aproveitou o vacilo de Fagner e tocou para Vinícius fazer Bahia 1, Corinthians 0. Já no último lance da partida, Cássio deixou a área corintiana e foi pro ataque. Melhor pro tricolor baiano, que recuperou a bola com Alione e viu Regis avançar sozinho para decretar a vitória do Bahia por 2-0. Na verdade, antes mesmo da gente tomar o gol, a minha equipe precisava jogar mais, né? Senti a equipe do Bahia mais determinada do que a minha, querendo mais, disputando mais forte e leal a bola, e a gente ficou devendo o jogo de hoje, né? Então, todos nós perdemos pelo resultado, claro que tem os erros, mas nós perdemos. Mas mesmo antes de tomar o gol, a minha equipe tinha que ter jogado mais. A gente não chegou nessa liderança de graça, né? É bom sentir nesse momento os nossos erros, não só de comissão como dos atletas também, para a gente voltar a fazer um jogo consistente na quarta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Acho até que o Corinthians caiu um pouco, sim, especialmente algumas peças. O Guilherme Arana, que fez um excelente primeiro turno, se machucou na volta, não conseguiu apresentar o mesmo futebol. O Jadson também não é o mesmo, mas o Rodriguinho também apresenta uma queda. Romero também, podemos dizer que também apresenta uma certa queda, mas nada muito acentuado. Eu não vejo um Corinthians tão diferente daquele Corinthians do primeiro turno. Se você observar o jogo de ontem, o Corinthians teve duas chances claras para fazer gol. Uma com o Jô, num cabeceio, depois num bate-rebate que o Michael finalizou. O Corinthians foi assim no primeiro turno. 2, 3 chances criadas, fazia o gol e matava o jogo. Se tivesse feito o gol com o Jô, talvez tivesse matado o jogo. Então, não vejo ser um Corinthians tão diferente. O que está diferente são os resultados. Os resultados deixaram a campanha do Corinthians diferente. O Corinthians hoje ele é mais próximo de todos os demais do que era no primeiro turno. Um primeiro turno fantástico, um primeiro turno histórico. Ainda assim, quantas vezes não dissemos aqui, o Corinthians terminou o primeiro turno 7 pontos à frente do segundo colocado do Grêmio. Hoje está 9 pontos à frente. Então eu não vejo razões para essa loucura toda. O Corinthians tem pela frente uma sequência difícil, é verdade. Tem Grêmio, tem... Qual que é a sequência do Corinthians? Ponte Preta fora, tem Palmeiras, fora. Tem Botafogo fora, tem Palmeiras. Teve também no primeiro turno. Quer dizer, então, sinceramente, Flávio, eu acho que o Corinthians caiu, mas caiu muito mais os resultados que não são bons do que necessariamente o futebol. Para mim, o futebol não é muito diferente daquilo que era apresentado no primeiro turno. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigos do Gazeta Esportiva. O Corinthians estava fora da casinha. Esse é o termo correto. O primeiro turno do Corinthians foi fora da casinha. E os outros, aquela mediocridade tremenda lá, então, aquela coisa horrorosa. O Corinthians entrou para a vala comum, só isso. É isso que aconteceu. Ele está fazendo o que os outros estão fazendo faz tempo. Pode ganhar qualquer jogo, perder qualquer jogo, quase sempre não mostra grande coisa. Igual os outros 19 durante todo o campeonato. Só que o Corinthians teve um campeonato inteiro, um turno inteiro, para ser diferente. E basta. Salvo engano, você falou 7 pontos, acho que eram 8 pontos quando terminou o primeiro turno. Pode ser. E agora ele está com 9, nesse momento com 9. Então, é uma vantagem maior ainda. Se o Santos ganhar hoje é que fica 7.
Aí nós passamos 8 rodadas com o Corinthians jogando igual aos outros e ele estaria 1 ponto só a menos. Isso aí. Faltando 10 rodadas para acabar o campeonato. Ou seja, se alguém estivesse fora da casinha, como o Corinthians esteve no primeiro turno, aí o Corinthians estaria ameaçado. Mas o Grêmio continua o mesmo, o Santos continua o mesmo, o Palmeiras continua o mesmo, o Flamengo continua o mesmo, e o Corinthians entrou nesse grupo. Claro. Portanto, aquela vantagem do primeiro turno está aí, e vai continuar até o final. Continua sobrando, e não tem problema nenhum, está tudo igual, não mudou nada, porque o primeiro turno deu título ao Corinthians quando ele estava fora do circuito. Aí. Quando ele entrou no circuito igual aos outros, ele é mais um igual aos outros, está tudo igual. E mesmo que se considere que o Bahia foi melhor no primeiro tempo, o Corinthians criou a melhor chance, e o Bahia venceu por 2 erros individuais. Mas eu nem levo isso em conta. Mas o Fagner, eu acho que hoje... Sim, mas a derrota ela aconteceu por erro individual. Brasileiro, recuperar a bola, hoje no Campeonato Brasileiro, qualquer um pode ganhar de qualquer um. Eles são todos iguais. A diferença do Atlético Goianiense para o Corinthians no segundo turno, não é diferente que o Corinthians perdeu do Atlético Goianiense aqui em Itaquera. É tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. O que vai dar o título ao Corinthians é o primeiro turno que ele foi fora da casinha. O resto é tudo igual. Bom, e após a 4ª derrota no retorno do Brasileirão, a torcida corintiana já começa a ficar preocupada com a possibilidade da taça escapar das mãos alvinegras. Aliás, o Chico Lang tá brabo, viu? Por isso a enquete de hoje é: você acha que o Corinthians vai perder o título? Nossa Senhora, essa enquete é forte, hein? Sim ou não? Celso Cardoso, você já saiu da maré pé de gelo, né? Porque se você falar não, aí dá sim. Não vem com essa conversa. Não, você já está numa fase Eu não melhor. me lembro de um campeonato por pontos corridos com uma diferença tão grande, como o Corinthians tem mantido. O Cruzeiro, mas acho que mesmo... 3 vitórias, 3 derrotas do Corinthians, ele já perde a liderança. Gente, para com isso. Não é? Mas não é? Professor, só para ter uma ideia... Se o Santos ganhar 3 e o Corinthians perder as próximas 3. Tá, mas só que ainda você tem mais 7 jogos. Entendeu? E aí pega a sequência do Santos, é tudo jogo difícil, o Grêmio tem jogo difícil, o Santos tem jogo, de todos os candidatos, o Santos é que tem jogos, digamos assim, mais tranquilos, né? Mas enfim, a vantagem do Corinthians é muito grande, não perde não. Então, você acha que o Corinthians vai perder o título? Não. E aí? Eu acho que não. Hoje eu vi 2 coisas aqui na Avenida Paulista que eu achei que eu não ia ver nunca. Eu estava no metrô e quando eu olhei era um caminhão dentro do metrô. Estava na boleia de um caminhão dentro do metrô. E depois eu saí e vi uma vaca voando. Isso eu acho possível. Quando a gente perdeu o título, não. Então tá bom, eu acredito. E você pensando, no caminhão dentro do metrô. Um caminhão no metrô e uma vaca voando, tudo bem. Agora o Corinthians perdeu o título, chance zero. Lembra daquele filme que a vaca cai do céu em cima da moça? Eu conto chinês. Então, acontece, né? Mas aí vai ter que também ter um caminhão no lugar do vagão do metrô. Eu lembro quando na escola, quando ficava jogando as coisas, e aí alguém falava assim, joga a mãe, aí alguém falava, a vaca não voa. Aliás, fica essa dica de filme, viu? Um conto chinês que o Flávio Prado me indicou e é espetacular e começa assim, com uma vaca caindo em cima de uma moça. Do céu mesmo. No primeiro jogo, sem Cuca, o interino Alberto Valentim mostrou ter estrela. Ele escalou o Keno como titular e o atacante não decepcionou não, viu? Dando 3 belas assistências e garantindo a vitória contra o Atlético Goianiense. O Palmeiras foi a Goiás encarar o Atlético Goianiense e abriu o placar aos 20 minutos de jogo com o William, aproveitando a boa jogada de Keno pela direita. Ainda no primeiro tempo, mais uma bela jogada de Keno pela direita. E dessa vez foi Moisés quem marcou para o Verdão, 2-0. E olha que o Keno foi mesmo o garçom da tarde em Goiânia. Aos 14 da etapa complementar, o William encontrou o atacante Santa Cruz, que cruzou na medida para Dudu deixar o dele, 3-0 Palmeiras. Os donos da casa ainda descontaram aos 31 minutos. Jorginho foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Walter cobrou com muita categoria e definiu o placar. Atlético Goianiense 1, Palmeiras 3. Muito quente, um time que deu uma recuperada nos últimos jogos, né? Desde o empate contra o Atlético Paranaense. Na semana teve até um discurso da parte deles que eles iam buscar essa vitória a qualquer custo. Nós, depois dessa mudança com o Cuca, a gente precisava reagir rapidamente. Conseguimos fazer, o comecinho ficou mais devagar, depois achamos o gol e tivemos o controle do jogo, boa parte dele depois. E a gente conseguiu essa vitória aí, que era o mais importante para a gente no momento. Minha situação como técnico, tem jogo contra a Ponte Preta. Em todas as vezes que eu fui interino,
foi dessa forma que eu me comportei, mas não só eu, mas o time só pensa na Ponte Preta, nós vamos pensar de jogo a jogo para nós conquistarmos aí objetivos importantes ainda nesse campeonato. Então, não muda nada, das outras vezes foi assim, mas não é um discurso só meu, esse discurso serve para todo elenco, para o Palmeiras, enfim. Flávio, não é porque venceu, não, acho até que quando o Cuca saiu ele já deveria ser efetivado, estava há muito tempo no Palmeiras, poderia... Ele tinha saído já, tinha ido para o Red Bull. Para o Red Bull, pois é, mas porque ele sabia que não ia ficar, né? Quer dizer, então, o que eu ia dizer? O Valentim, ele poderia ser muito bem o Carille para o Corinthians, se houvesse aposta, se houvesse respaldo. Caça a Carilles. Pois é. É uma caça a Carilles. Sabe, ele conhece, todas as vezes que ele foi utilizado como interino, o Palmeiras correspondeu, tal. Ontem ele já usou, colocou o Keno. O Keno tinha dado 2 assistências a temporada inteira. Só ontem deu 3. Estava numa tarde muito feliz, inspirada. Se bem que o primeiro gol foi irregular, o Dudu fez uma falta, né? O gol foi ilegal do Palmeiras, mas o Palmeiras jogou para vencer e mereceu o resultado. Tá uma quenomania hoje, até com justa razão, que o menino jogou bem mesmo ontem e mostrou competência, mas a gente precisa entender como é que o cara joga. Ele é um jogador de puxar contra-ataque. É isso aí. Se ele começar jogando, é muito difícil ele quebrar linhas, quebrar defesa. Ele é um bom puxador de contra-ataque, é um jogador para uma específica missão. O Keno tem 28 anos de idade, não é garoto da base que surgiu agora. Então ele é um jogador útil numa determinada missão. Ontem o Palmeiras deu a bola para o Atlético Goianiense, jogou no contra-ataque e ele foi muito bem. Foi muito feliz, ajudou bastante e tal. Mas é por aí, é útil nesse sentido, né? Então realmente, ontem foi uma jornada especial, o Alberto Valentim conhece de futebol e entendo que poderia ter uma chance, mas o nome que o Palmeiras quer é o Mano Menezes. E aí tem que resolver logo. Isso eu acho que é fundamental. Resolver logo. Acho que o Mano vai ouvir a proposta que o Cruzeiro tem. Amanhã, né? Exatamente. Isso vai ouvir o que o Cruzeiro tem para oferecer. Há quem diga que o Cruzeiro vai fazer uma bela proposta. Ele tem no Cruzeiro a vantagem de já ter iniciado o trabalho, então ele sabe do que ele precisa, de tudo certinho. No Palmeiras, por outro lado, ele vai iniciar um trabalho, mas conta também com dinheiro, conta com respaldo, conta com apoio. Enfim, vai ser uma escolha difícil para o Mano. Vamos ver como é que ele vai trabalhar com o Cruzeiro ou negociar com o Cruzeiro. Dizem que a proposta do Cruzeiro é muito boa, mas temos que aguardar para ver, porque a do Palmeiras também não deve ser. Ele não está com problema. Não vai entrar na fila dos empregados, não vai pedir aquele passe especial, nada. Está tudo legal. Nem está preocupado com o adiantamento no dia 20. Não. E o São Paulo, olha, sofreu no Pacaembu. Saiu em desvantagem no placar, mas conseguiu vencer o Atlético Paranaense por 2-1 e deixou a zona de rebaixamento de novo. Veja os gols com a narração de Vinícius Rodrigues. Passou no fundo o Sid Clay. O cruzamento no G2, Sidão soltou! Atlético Paranaense, com direito a dancinha e tudo. No primeiro lance, o Sidão fez uma excelente defesa no cabeceio do G2. Mas na sobra, o Douglas Coutinho manda para o fundo das redes. Tem espaço para avançar o Cueva, vai para cima na defesa do Atlético. Cueva, no fundo, Lucas Prato. Gol! São Paulo no contra-ataque, é o Cueva, é o Maicon e o Prato, chega também o Marcos Guilherme, Cueva no Maicon. Gol do São Paulo, contra-ataque fulminante, é na raça, é na força de vontade. Cueva dá um lindo passe pro Maicon que vai pra galera. Foi uma partida assim completa em todos os aspectos, porque nós tivemos um pouco de tudo dentro do jogo. O que eu fico satisfeito é que eu vi pela primeira vez tudo aquilo que está sendo trabalhado, treinado, poder ser desenvolvido dentro de um jogo. E muito feliz pela maneira como os jogadores se comportaram e pela recuperação que tivemos. Eu não tenho certeza, mas
Se nós pegarmos aí o segundo turno do São Paulo, é um segundo turno para brigar pelas posições da frente. Depois que eles tiveram um tempo, semanas, né, de treinamentos na virada do turno, eu acho que foram fundamentais para que houvesse um crescimento da equipe. Bela vitória do São Paulo, ainda mais pelas circunstâncias. Na verdade, muito importante. Exatamente. Ela era fundamental. O jogo. Não dá respiro ainda. Não dá respiro ainda, até porque não dá para iludir com o posicionamento da tabela, porque está todo mundo muito perto. Né? Está 2 pontos da ponte, que é o primeiro lá de baixo. Pois é. Então, joga com o Fluminense no Rio, que é um jogo de 6 pontos. De resultado, exato. E se perder esse jogo, existe clara possibilidade de voltar à zona de rebaixamento. Exatamente lá isso. Na próxima rodada. Vai depender de alguns resultados, mas pode voltar sim. Por outro lado, um empate não seria um mau resultado jogando no Rio. Aí não. Seria bom demais. São Paulo está aí. De novo, está com o pezinho fora da degola, mas não dá ainda para respirar. Não, o Dorival está fazendo um trabalho dentro do que ele pode, de um time que está sendo montado a laço e vai sofrer até o final. E você viu, o Cueva quando joga bem, 2 enfiadas de bola. De vez em quando ele faz isso, né? Não é muito a área dele, mas de vez em quando faz o cara trabalhar. Caso o cara jogar, já deu, né? Chega, né? Já fez uns 2 jogos. Ele joga. Ele então, resolve. já jogou uns 2 jogos, mais ou menos. Então, o próximo tá querendo o quê? Sem abusar, gente. Na verdade, antes dele machucar, ainda sob a gestão Rogério Ceni, ele também foi bem. Coincidentemente, foi o momento que o São Paulo estava bem. Quando ele caiu de produção, o São Paulo caiu. Pra caramba, faz. Aí ele ficou coçando o ano inteiro. Aí só jogava na seleção do Peru. Agora jogou essa, talvez mais uma e chega, já deu também. Não vamos exagerar, não vamos ficar muito cansados. Eu acho que vai ser assim até o final do ano, São Paulo. Bom, agora a gente vai, sabe para onde? Para o Pacaembu, onde está o nosso repórter Fernando Gavini, que vai acompanhar o duelo entre Santos e Vitória da Bahia. Boa noite, Gavini. Olá, Michele, grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, estou aqui no Pacaembu, o jogo começa às 8 horas da noite, como pode ver, acabou. Agora é pouquinho, acabou de abrir, até agora o estádio estava completamente vazio, dei essa olhadinha aqui para trás, mas começaram a entrar agora os torcedores, agora há pouquinho foram abertos os portões do estádio Paulo Machado de Carvalho, local que vai receber esse duelo entre Santos e Vitória, um jogo importantíssimo para as duas equipes. O Santos está 10 pontos atrás do Corinthians e quer aproveitar o fato do Corinthians ter perdido para o Bahia para encostar e voltar a sonhar com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Se o Santos vence o jogo hoje, a diferença cai para 7 pontos. Claro que ainda é difícil, que não é simples, que vai precisar tirar muita diferença de pontos, mas começa a tornar a coisa um pouco mais factível. Já o time do Vitória perdeu na última rodada do Campeonato Brasileiro para o Sport, mas vinha se recuperando, né? Perdeu em casa para o Sport. Então tem que se reabilitar para se afastar da zona de rebaixamento. O Sport hoje é o 15º colocado, tem 32 pontos ganhos, mas se vence o jogo, vai a 35 com 10 vitórias, sobe bastante na tabela, dá um salto, vai para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. É esse o objetivo do time do time dirigido pelo técnico Wagner Mancini. Vamos ouvir então agora as estrelas do espetáculo. O Matheus Jesus foi o jogador que falou no último treino que fomos lá a Santos e falou a respeito dessa partida, do pacto feito entre os jogadores do Santos e que eles estão conseguindo manter pelo menos até agora. Querem manter até o final do Campeonato Brasileiro. Esse pacto foi o seguinte: quando o time foi eliminado da Copa Libertadores da América pelo Barcelona de Guayaquil, o grupo se fechou e falou assim: vamos assim até o final, invictos até o final do Campeonato Brasileiro. Por enquanto está dando certo, tem que ganhar hoje para continuar assim. Vamos ouvir. Um time com a grandeza do Santos tem sempre que brigar pelo título, né? Então, mas como eu acabei de falar, a nossa meta é terminar o campeonato invicto. Eu acho que se conseguirmos completar essa meta, eu acho que no final do campeonato vamos ver o que acontece. Certamente se conseguirmos completar isso, a Libertadores vai vir, talvez o título, mas temos que trabalhar e tentar cumprir o que a gente planejou, né? Então, as coisas vão acontecer naturalmente.
Acho que a coisa tem que ser por aí mesmo, porque o Santos não depende só dele, né? Aliás, nenhum time depende só dele para brigar pelo título, depende muito mais do Corinthians continuar nessa má fase, nesse mau momento que ele vive, para que as outras equipes consigam se aproximar e brigar pelo título. Então o Santos tem que pensar nisso mesmo, manter o desempenho dele, jogo a jogo, e crescendo, tentar somar o maior número de pontos e aí ver no final o que ele consegue dentro do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória, como eu disse, está pensando só em sair do risco de rebaixamento, a respirar, a dar uma aliviada nessa situação, nessa luta para escapar da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Wagner Mancini foi convidado do Mesa Redonda deste domingo e falou a respeito da situação da equipe baiana. Então, é jogo onde a gente tem que somar ponto, né? Porque o Vitória está numa situação hoje que ele não pode deixar nenhuma partida. Lógico que nós sabemos que jogar contra o Santos fora de casa, contra o Corinthians, Flamengo, é difícil você ganhar. Mas o Vitória vem de 5 vitórias fora de casa. Então é um recorde não só na história do Vitória, quanto no Campeonato Brasileiro desse ano, ninguém ganhou 5 jogos seguidos fora. Então dá pra gente saber que se o Vitória for um time aplicado como vem sendo e tiver a velocidade de jogo que tem usado, principalmente fora de casa, dentro de casa não tem tido êxito porque as equipes jogam de uma forma diferente. Então ela não pode abrir mão de nenhum jogo, de pontos, porque está numa luta incessante para sair de perto dessa zona de rebaixamento que tanto atordou a todos nós. Então por isso a gente vai em busca da vitória. A gente sabe que é contra o Santos em São Paulo, mas o time vem jogando bem fora de casa, a gente acredita nisso. Time que vai melhor fora do que em casa, essa é a situação do Vitória. Agora a coisa é tão embolada que o Vitória tem o mesmo número de pontos da Chapecoense e também da Ponte Preta. A Ponte Preta é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem 32 pontos. Mas pode, como eu disse, dar um salto na tabela e realmente respirar. Agora, se perder, vai ficar muito perto de voltar para o Z4, que é coisa que ninguém quer. Bom, Michele, vou me despedindo por enquanto, mas eu volto daqui a pouco ainda neste Gazeta Esportiva para trazer as informações sobre as escalações dos dois times. Quem vai jogar, como estarão daqui a pouquinho aqui em campo, tanto o Santos quanto também o Vitória. Tá bom, Michele? Tá bom, meu querido. A hora que você quiser, só chamar que o espaço é todo seu. E aí, vai ser uma babinha pro Santos? Nem a pau. Vou explicar. Juvenal. Nem a pau, Juvenal. Vou explicar. O Vitória tem perdido vários jogos em casa. Só ter uma ideia, perdeu para o Sport, perdeu para o São Paulo, empatou com o Fluminense, depois perdeu para o Avaí. O último jogo que o Vitória ganhou em casa foi da Ponte Preta, 3-1. Também não é vantagem que a Ponte perde todo mundo fora. Fora de casa, a última vez que o Vitória perdeu foi para o Palmeiras em julho. 4-2, depois está vencendo. Ó, dá uma olhada no retrospecto do Vitória. 5 últimos jogos ele ganhou 5. Fora de casa, 0-0 com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Depois, 2-0 no Flamengo fora. 1-0 no Corinthians fora. 1-0 no 3-1 no Atlético Mineiro. 3-2 no Botafogo, ou seja, só vitórias fora de casa. Nos últimos 5 jogos, como bem lembrou o Flávio. É que escrevi aqui, 1-0 no Curitiba também no Conferência. Escreveu, não conseguiu ler? Foi isso que eu vi? Pois é, não consegui ler, ficou assim só um... Maravilha. Só um vulto aqui, entendeu? Olha, então, os últimos 5 jogos, 5 vitórias e um empate no sexto. Todos fora de casa. Exato, Flamengo, time Corinthians, pomada, né? Curitiba, Atlético Mineiro e Botafogo. Então agora vamos ver o que só time de respeito. E o Santos, o desfalque do Bruno Henrique pesa muito. Pesa é um cara que demais. puxa contra-ataque e tal. Claro que o Santos jogando em casa é, em tese, favorito, mas babinha, como a Michele falou, nem pensava. Esse é um jogo duro. E daqui a pouquinho, então, o Gavini traz pra gente a escalação de Santos e Vitória aqui no Gazeta Esportiva. Beleza? A derrota em casa para o Flamengo fez a Chapecoense ir atrás de um técnico e agora há pouco o clube catarinense anunciou o acerto com Gilson Kleina. Vamos ver como foram os jogos desta rodada. No sábado, Nenê arriscou de fora da área e marcou o único gol da vitória do Vasco sobre o Botafogo no Maracanã. No mesmo Maracanã, só que ontem à tarde, o Fluminense recebeu o Avaí e bateu a equipe catarinense graças a esse voleio esquisito de Henrique Ceifador. 1-0 e foi só. Quem também venceu por 1-0 neste final de semana foi o Flamengo. Diego bateu cruzado de pé direito e garantiu os 3 pontos ao rubro-negro carioca diante da Chapecoense. E a vitória pela contagem mínima insistiu em aparecer nessa 28ª rodada.
No Couto Pereira, Ramiro, já nos acréscimos do segundo tempo, deu o resultado positivo ao Grêmio contra o Coritiba. O único empate da rodada desse final de semana saiu do jogo entre Sport e Atlético Mineiro. Patrick bem que abriu o marcador para os donos da casa, só que o atacante Fred fez o dele de cabeça e deixou tudo igual na Ilha do Retiro, 1-1. Sport e Atlético 1-1 foi ruim para os dois, né? Mas mostra também que o Sport deu uma melhorada. Agora o Grêmio conseguiu vencer o Coritiba também num erro individual, numa bobeada lá. E o Coritiba jogando bem, Flávio. Bem. Mas tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Tá ruim de sair de lá, viu? Tá ruim de sair de lá. É engraçado que todos que estão lá embaixo estão começando a jogar bem. Pois é. O próprio Atlético Goianiense. Olha o time do Atlético, ele tem qualidade. Curitiba, o São Paulo aí que hoje... O que mostra porque do 19º colocado pro último colocado a diferença é tão pequena, né? Bom, vamos conferir agora como ficou a classificação. Lembrando ainda que Santos e Vitória fazem nesta noite o último confronto da 28ª rodada. Tá certo? Põe na tela. O Corinthians segue na liderança com 58 pontos, Grêmio com 49, Santos 48 e Palmeiras 47 completam o G4. O Cruzeiro também tem 47 pontos, mas está na 5ª posição. Botafogo e Flamengo, 43 pontos. O Vasco é o 8º com 39. Na 9ª colocação está o Atlético Mineiro com 38. Bahia, Atlético Paranaense e Fluminense, 35. O São Paulo na 13ª posição com 34 pontos. O Sport também tem 34. Vitória e Chapecoense estão com 32 pontos. A Ponte Preta do Flávio também tem 32, mas é a primeira equipe na zona de rebaixamento. Aí na 18ª colocação tem o Avaí, somando 30 pontos. O Coritiba, 28. Atlético Goianiense, lanterninha, com 26 pontos. Mas subiu bastante. Estava com 21, acho, da última vez que eu li isso daqui. Sim, está com 26. Agora já está com 26. 6 pontos atrás. Agora, citei aqui o Vitória, né? Vitória venceu os últimos 5 jogos fora de casa e ainda assim tem o mesmo número de pontos da Ponte Preta, que é o time que é o primeiro na zona do rebaixamento. Número de vitórias, ali vai ser, isso aí vai ser até o fim. Isso aí vai ser até o fim. É uma diferença muito pequena, é uma rodada, né? Aquilo que a gente falou, São Paulo perdeu do Fluminense, ele pode voltar para a zona de rebaixamento já nessa rodada. É bem complicado. Bom, vamos ver agora como está a disputa na parte de cima da tabela, na segundona. O Internacional já havia entrado em campo na última segunda-feira e segue líder disparado da Série B. Jogando fora de casa, o Ceará venceu o Oeste graças ao gol solitário de Richarlison no segundo tempo. Com o resultado, o Vozão se manteve em 4º lugar na Série B. Na 3ª posição está o Paraná, que recebeu o Criciúma e venceu pelo placar de 2-1. O Tigre saiu na frente com Alex Maranhão. Iago Maidana deixou tudo igual na Vila Capanema. No segundo tempo, João Pedro, de falta, decretou a virada paranaense. Com a vitória, o Paraná chegou a 52 pontos no torneio. Quem também venceu na rodada foi o vice-líder América Mineiro. Contra o Luverdense, os donos da casa saíram na frente com o Luan. Ainda no primeiro tempo, Hernandes ampliou o marcador. William ainda descontou para o Luverdense, mas ficou nisso, 2-1, placar final. Agora o Coelho tem 54 pontos, 3 a menos que o Internacional, líder da Série B. A bola rolou também nesse final de semana pelo mundo. Nos Estados Unidos, Kaká fez o último jogo em casa antes de se despedir do Orlando City. E na Inglaterra, mais um show do time de Pep Guardiola. Bom, sobre Kaká, quem defende a volta dele é o futebol brasileiro, claro que é o São Paulo. Não sei se é o caso. Não conseguiu mostrar muita coisa lá no Orlando, a não ser o lado de mídia, que foi realmente muito bom. Com relação ao Guardiola, é um absurdo. É realmente um absurdo. Você olha o City jogando, você vê Guardiola jogando e é outro esporte. Eles fazem vários gols da pequena área. O City ataca com 6, 7 jogadores. Dentro da grande área, 6, 7 jogadores. Assim que se quebra o sistema defensivo, tá vendo? Com velocidade e pressão. Toda hora, 6, 7 jogadores dentro da área. Um negócio absolutamente impressionante esse time do Guardiola, que está, de novo, né, mudando todos os conceitos do futebol. Quando ele mudou os conceitos da Espanha, quer dizer, trouxe o Barcelona ao limite, a Espanha foi campeã do mundo. Aí foi na Alemanha e impôs a filosofia dele no Bayern. Porque a Alemanha joga assim hoje. Exatamente. Jogou na Copa do Mundo. E agora temos a Inglaterra, que está mudando de conceitos. O City está fazendo misérias lá. Será que a Inglaterra
Vai brigar na Copa? Não sei. É bom tomar cuidado. A FIFA divulgou nesta segunda-feira o ranking de seleções atualizado. Essa lista, né, é importante porque definiu os cabeças de chave para o sorteio da próxima Copa do Mundo, marcado para o dia 1º de dezembro. E sem grandes surpresas, o ranking definiu Rússia como país sede, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França como cabeças de chave. Para o Mundial do ano que vem, o ranking terá uma importância ainda maior, já que a entidade confirmou que as posições das seleções na lista servirão de base para todo o sorteio. Além disso, a entidade não permitirá 2 equipes da mesma confederação no mesmo grupo, exceção feita à Europa, que poderá contar com, no máximo, 2 seleções. Até o momento, 23 seleções já garantiram uma vaga, restando 9 vagas em aberto para o Mundial, que serão aí preenchidas até o meio do próximo mês. Então, tá lá em destaque no site gazetesportiva.com. E esse final de semana, o Flávio Prado, com a turma lá da Rádio Jovem Pan, ficou... pode ter Brasil... Espanha. Espanha... Pode pegar Itália. Vocês falaram... Não, vocês falaram... Pode ter alguns grupos na Brasil, morte. Espanha, Croácia e Nigéria, por exemplo. Pode dar um grupo assim. Nossa, difícil esse. Mas assim, se tiver bom... vão pro pau. Se o time estiver preparado, é melhor que venha logo seleção forte. A Itália, que ela costuma se preparar durante a Copa. O Brasil é 880. Se ele começa mal, ele termina mal. Se ele começa bem, ele vai voando. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aí. Vamos para uma rápida pausa no futebol para falar de surf. No último sábado, o brasileiro Gabriel Medina deu show nas águas da França e ainda manteve acesa a chance de conquistar o título mundial. Depois de bater o líder do ranking, John Florence, na semifinal, o brasileiro Gabriel Medina encarou o havaiano Sebastian Zitz na decisão da etapa de Hossegor do Circuito Mundial de Surf e levou a melhor. O surfista de Maresias liderou toda a bateria final, somou 16 pontos contra 9,3 do rival e conquistou o tricampeonato nas ondas francesas. Com o resultado, Medina saltou da 8ª para a 3ª posição na classificação geral e segue vivo na luta pelo bicampeonato mundial. Faltam apenas 2 etapas para o fim da temporada. Portugal já no próximo final de semana e Havaí na primeira quinzena de dezembro. Show, Medina, nosso orgulho. E vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda, que também é orgulho aqui da TV Gazeta e do futebol brasileiro. E olha, atenção, as votações já estão abertas para o público escolher os melhores do Brasileirão. Você já votou? Ainda não? Para participar é só acessar o site troféumesarredonda.com.br e montar a sua seleção preferida. Tá muito legal, né, Flávio? Nossa, olha, eu tava dando uma olhadinha. Ela sabe qual é o goleiro que tem em primeiro lugar? Quem? Não vou falar. Tá lá, é só você olhar, tem a votação. E agora tá o Vanderlei. É só olhar, né? Tá lá, é tudo claro. É você que resolve. É o melhor goleiro. E aí os jornalistas ficam, mas tá bem pouquinho com o Cássio. A dúvida que o Tite tem, a gente também. Mas olha, vá lá, vote, participe e no dia 5 de dezembro todo mundo vai conhecer e no dia 9 ou 10 a gente coloca... 9, né? A gente coloca no ar. Então vai ser muito legal. Segundo domingo de dezembro, os melhores 10 do Brasil. 10, né? 5 é terça, né? Então 10. 5, 6, 7. Isso mesmo, 10 de dezembro. E a nossa querida Lux Color e a nossa querida Baltec estarão com a gente mais uma vez na 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. Eu já tenho definido um goleiro, 2 atacantes, um volante. Estou me definindo. E o técnico? Eu também já tenho. Quem é? Está fácil, né? Está fácil, né? Carille. Então tá bom. Não, porque ele nunca fala nada. Eu perguntei zagueiro, ele não fala. Eu perguntei atacante, ele não fala. Você quer os meus 4 nomes? Não, fala. Tem tempo, João? Dá pra ele falar? Não tem. Goleiro. Não tem tempo, não, vai. Então deixa pra lá. Deixa, a gente faz na próxima vez que a gente falar do troféu, ele vai falar, tá bom? Vamos falar agora de novo com o repórter Fernando Gavini, que está nos acionando e ele está posicionado lá no Pacaembu e nos traz as últimas informações sobre o duelo entre Santos e Vitória que rola a partir das 8 da noite. Tem palpite, Gavini, para esse jogo? Olha, jogo duro, hein? Jogo duro, mas um empatezinho. O Santos vai manter essa invencibilidade, que é a planejada até o final da temporada. Mas o Vitória, como está indo bem fora de casa, vai complicar o jogo aqui com o Santos. Um empatezinho que não vai deixar nenhum dos dois satisfeitos, né? O Vitória
Como disse o Wagner Mancini, precisa ganhar para respirar um pouquinho, e o Santos ficaria longe do Corinthians ainda, e não ultrapassaria nem o Grêmio, né? Ficaria ainda em terceiro lugar na tabela de classificação. Santos que não vai ter o Bruno Henrique, como vocês já disseram aí. Bruno Henrique é o grande desfalque da equipe do Santos para a partida de hoje. O Renato e o Vitor Ferraz já continuam fora do time, né? Não é nenhuma novidade os dois fora, mas a ausência do Bruno Henrique, o Levir Coupe vai colocar o Jean Mota ali na posição dele para formar o trio de ataque com o Copete também, com o Ricardo Oliveira. Vamos ver então o provável time do Santos para enfrentar o Vitória nesta segunda-feira aqui no Pacaembu. Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca, Alisson e Matheus Jesus, Copete, Lucas Lima e Jean Mota, Ricardo Oliveira, técnico Levir Coupe. E o Vitória não deve ser muito diferente do time que perdeu na semana passada para o Sport dentro de casa. A única novidade, o Fernando Miguel, recuperado de dores no pé, deve ser escalado como titular do gol da equipe baiana. Vamos ver a escalação, então, provável que o Wagner Mancini vai colocar em campo para enfrentar o Santos aqui no Pacaembu. Fernando Miguel, Kaique Sá, Ramon, Wallace Reis e Juninho, Iago, William Correia, Felipe Souto e David, Trellis e Neilton, técnico Wagner Mancini. Esses serão então os comandantes, as estrelas. Essas serão as estrelas do espetáculo na noite de hoje aqui no Pacaembu. Pacaembu que vai aos pouquinhos recebendo os torcedores, ainda bem pouca gente aqui no Pacaembu. Não falta tanto tempo assim para o jogo, né? São 10 para 7 da noite, o jogo é 8 horas, mas vamos ver se o torcedor santista consegue chegar em bom número para assistir o jogo aqui no estádio do Pacaembu. Tá certo, Michele? Grande beijo para você. Gavini, beijão pra você, ótimo trabalho aí nessa noite. Amanhã cobertura completa aqui no programa Gazeta Esportiva. E num clima bem mais tranquilo, principalmente depois de deixar a zona de rebaixamento, os jogadores do São Paulo voltaram aos treinos nesta segunda. E o repórter Jonas Campos esteve no CT da Barra Funda para acompanhar aí a reapresentação do tricolor. Oi, Michele. O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, aliviado, fora da zona do rebaixamento. Após a vitória de virada para cima do Atlético Paranaense no último sábado no Pacaembu, o tricolor subiu 4 posições na tabela, saindo da 17ª e indo para a 13ª colocação. Posição que será mantida caso o Vitória não vença o Santos em partida que será realizada também no estádio Paulo Machado de Carvalho daqui a pouquinho, 8 horas da noite. Por aqui, o foco agora é na quarta-feira, no jogo contra o Fluminense no Maracanã. Um confronto direto, já que o Flu é o 12º colocado e tem apenas um pontinho a mais do que o São Paulo. Nesta segunda, os titulares vieram a campo apenas para o aquecimento e depois o técnico Dorival Júnior comandou um treino tático com os reservas. O volante Petros com estiramento na coxa esquerda e o lateral Éder Militão, que também sente dores na coxa, não vieram a campo e ficaram na academia. Mas tudo indica que os dois jogadores estarão à disposição para enfrentar o Fluminense nesta quarta. Uma notícia boa para o Dorival e para o torcedor são paulino é que o peruano Cueva, que em novembro vai desfalcar o time para jogar pelo Peru na repescagem da Copa do Mundo de 2018. Contra a Nova Zelândia, deve perder menos jogos do Campeonato Brasileiro do que era esperado. As partidas da repescagem, que estavam marcadas para os dias 6 e 14 de novembro, devem acontecer nos dias 11 e 15 do mesmo mês. Dessa forma, Cueva, que na data inicial perderia 4 jogos, poderá enfrentar o Atlético Goianiense no dia 6 e ficará de fora apenas dos duelos contra Chapecoense, Vasco e Grêmio. Esse é o São Paulo que, repito, segue trabalhando para enfrentar o Fluminense quarta-feira no Maracanã e a expectativa do técnico Dorival Júnior é de contar com força máxima. Do CCT da Barra Funda, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Bom, Flávio, pelo menos o São Paulo vai com um pouco mais de moral contra o Fluminense. Porque virar um jogo nas circunstâncias que virou, perdia em casa por 1-0, ameaçado pela zona de rebaixamento. Quer dizer, o São Paulo, em alguns momentos do campeonato, até mostrou esse poder de reação contra o Botafogo lá no Rio mesmo. Foi só também, viu?
Pois é. Porque ele tomava gol e caía. Dessa vez não. Dessa vez ele reagiu. Então. Ele não se abateu com o gol que sofreu, não. Até pelo contrário, até deu uma ligada maior. Pode ser um indício de que, de repente, o time está ganhando confiança. E vai precisar dessa confiança no Rio. Do mesmo nível lá. São Paulo pode sair disso aí e superar. Não tem por que não. E voltamos a falar do Palmeiras. O Verdão aí voltou a treinar, né, nessa tarde. E o repórter Adriano Dolfi acompanhou. Keno, tá olhando o quê, meu garoto? Tá observando um treinamento do interino Alberto Valentim a todo vapor. Parando a atividade. Corrigindo o posicionamento de alguns atletas. Mas apenas para quem não atuou na vitória sobre o Atlético Goianiense. Entre eles, o zagueiro Mina, fora da equipe há quase 3 meses e voltando às atividades com o elenco. E também o Felipe Melo, treinando agora em sua posição original, como volante. Mas e o Keno? Ele foi destaque na vitória, mas deixou o duelo contra o Atlético Goianiense sentindo câimbras. Calma, não tem nenhuma preocupação. Tudo normal com o atacante, que está à disposição para a partida desta quinta-feira contra a Ponte Preta. Detalhe, no estádio do Pacaembu. Quem não esteve no gramado, aliás, foi o atacante Roger Guedes. Na última semana, a diretoria e alguns atletas do elenco criticaram a postura do atleta, que entrou na partida contra o Bahia e acabou cometendo o pênalti no empate por 2-2 com a equipe de Salvador. A diretoria deixou o atleta cumprindo o mesmo cronograma em relação às atividades do elenco. Mas hoje, por exemplo, ele fez apenas um trabalho na parte interna do clube. A diretoria desmente também os boatos de que Mano Menezes já teria acertado com o Palmeiras como novo treinador do clube para a temporada 2018. Por enquanto, Alberto Valentim vai comandar a equipe até o final desta temporada no Campeonato Brasileiro. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Vai, falem. Começa você, Flávio, deixa. O time do Palmeiras está vivendo um momento de transição outra vez. Terceiro técnico no ano, é muita coisa, é muito complicado. Ontem o Mancini defendia muito essa coisa de definir logo a lei do treinador no Brasil, porque aí no máximo 2 treinadores, mesmo assim, para que troque de treinador tem que pagar 100% do contrato. Acho que isso dá uma segurada. Não tem que acabar com essa palhaçada. Isso é uma palhaçada. Até para profissionalizar, né? Você vive o tempo inteiro em pré-temporada. Então, de novo, o Palmeiras... O Cuca ficou 5 meses igual o Eduardo Batista. 5 meses, certinho. Então, não tem condição. Como é que você monta um time em 5 meses? Não, isso porque é uma gestão profissional. E filosofias diferentes. Então, eu entendo que o Alberto Valentim precisa ter logo uma definição do que vai ser o futuro, se ele vai ser o treinador ou se vem o novo treinador. E se vier, tem que vir logo, pelo menos, tipo assim, o Mano acerta com o Mano, mas ele segue no Cruzeiro até o final do ano porque ele tem contrato lá, ok. Depois, mas ele já começa a participar do planejamento. Tem que ter uma coisa desse jeito, uma coisa decente, porque senão pode, de novo, jogar o ano fora como fez esse ano, né? E quando dá certo, é meio obra do acaso. O Carille, por exemplo, já deveria ter sido efetivado também quando saiu o Tite, o mesmo valia para o Alberto Valentim. E aí, por que foi efetivado, cara? Porque tentaram Rueda, tentaram um monte de coisa, um monte de gente disse não. Tipo, foi a última opção, Carille. E o Carille foi a última opção. Tipo, foi a última opção. Não tem, vamos apostar no Carille. Vai indo você. Vai indo. Sabe, eu acho que vale a aposta, vale porque só jogam pelo resultado, não jogam com planejamento. Exatamente isso. Até para dar resposta para conselheiro, para a torcida organizada. Essa lixarada aí que não serve para nada no futebol. Exatamente. E o Alberto Valentim já está lá há quanto tempo, Celso? Anos. Eu não sei te precisar quantos anos. Mais de 10 anos, com certeza. Então ele também é tipo o Carille, já conhece tudo e está preparado, estudou para isso. Não é um aventureiro. Não é um cara que estava lá e de repente você faz uma aposta. Tem conhecimento. Por isso que ele foi até jogar no Red Bull. Claro, quando eu falei lixarada, eu me referi à torcida uniformizada. Conselheiro eu acho inútil, mas não lixarada. Acho que não serve para nada. Mas não dá para colocá-los na mesma vala de torcida uniformizada. E eu falo com muito à vontade. O Palmeiras não tem uma gestão profissional? Se tem uma gestão profissional, era para pensar diferente de tudo aquilo que a gente vê por aí que não é profissional. E não foi assim quando demitiu o Oswaldo Oliveira, quando demitiu o Marcelo Oliveira para trazer o Cuca, quando demitiu o Eduardo Batista, quando demitiu de novo o Cuca. O que faz uma gestão profissional é o mesmo que faz uma gestão amadora. A diferença é que tem alto salário e o amador supostamente não ganha salário.
Bom, vamos ver o que o pessoal de casa votou na nossa enquete bombástica de hoje. A pergunta era para saber se o Corinthians vai perder o título. E a galera votou o quê? Sim, 71% dos votos. Veremos. É isso que vocês querem? Vai perder 71%? Para perder, que vai perder o título, 71%. É que, na verdade, é muito mais uma torcida isso aí é gozação, que uma... Isso é gaiato, Bom, tá aproveitando que o Corinthians deu uma vaciladazinha para tirar sarro. Mas vai de menos soberba, como fala o Chico Lang. A Gazeta Esportiva dessa segunda vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 6 da tarde. Um beijo para todos vocês. Tchau. Tchau, até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até quarta, tchau.